Bom, começando o programa, já com a matéria, né, a reportagem sobre o fundo eleitoral. O Lula, o ex-presidente Lula, é quem está liderando em dinheiro do fundo, ao receber 66 milhões de reais. Não é o Lula recebendo 66 milhões, porque, né, o partido, né, dele na eleição. Pode rodar. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que quase 9,5 bilhões de reais foram destinados aos financiamentos da campanha eleitoral de 2022 entre todos os cargos em disputa. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu 66,7 milhões do fundo eleitoral para financiar sua campanha nas eleições de 2022 e saiu na frente dos demais candidatos. O levantamento das receitas dos políticos que concorrem ao pleito neste ano foi extraído da prestação de contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre Calil, candidato ao governo do estado de Minas Gerais, segue como segundo colocado no ranking, por receber 16 milhões em recursos do fundo eleitoral. A Fernando Haddad, do PT, candidato ao governo do estado de São Paulo, aparece em terceiro lugar. Em seguida, aparece o candidato a governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSB. No estado de Rondônia, a candidata a deputada federal, Silvia Cristina, recebeu do fundo mais de 3 milhões de reais para a campanha. O doutor Fernando Máximo, ex-secretário de Saúde do estado, recebeu 1,5 milhão de reais para a candidatura. Já a candidata Jaqueline Cassol, que concorre ao Senado, recebeu 3 milhões e 500 mil para a realização da sua campanha eleitoral. Muito bem, daí esses são alguns dos nomes com os montantes, né, de quanto cada um recebeu e caso você queira saber todos os detalhes, tem lá no portal do Tribunal Regional Eleitoral, no site É Pra Ter, né, tem a lista de todos os candidatos e aí com quem recebeu, quem não recebeu, enfim, como que está essa situação. Zezinho, boa noite. Muita controvérsia, né, em relação a essa questão de fundo. Um ganha, outro não ganha, aborrecimento para tudo quanto é lado, né? Boa noite você, que nos dá companhia de estar todas as noites. Na verdade, fundão eleitoral milionário. Os candidatos já gastaram mais, olha, a gente está falando só esse ano, 9 bilhões, 9 bilhões e meio. Não é 4,9, não é 5.600, como as pessoas falam. Nós estamos falando aí da bacatela de 9 bilhões e meio. Gente, você sabe do que é isso, 9 bilhões e meio? E estão brincando com esse fundo eleitoral, o que tem de candidatura laranja, o que tem de candidatos fabricados sem ter condições. Tem candidato aí que pegou 500 mil reais, que não faz aí 500 votos. Cada voto vai custar R$1.000, no mínimo. No mínimo. Não, peraí, faça a conta aí. Alexandre é bom na conta. Alexandre, 500 mil reais, tendo a quantidade de 500 votos, vai dar mais. Eu quero que você faça a conta que daqui a pouco nós vamos... R$1.000 para cada voto. R$1.000. Tá aí. R$1.000 para cada voto. É o que nossos impostos estão pagando. Mas estamos aí. Silvia Cristina, ela sai do partido, ela sai do PDT. Quando ela sai, o fundo fica lá no outro partido, no PDT. Mas, como ela é amiga do rei, Valdemar da Costa Neto, veio 3 milhões de reais. Você não entendeu? 3 milhões de reais. Aí aqueles outros candidatos que tiveram história no partido, pega lá 1 milhão de reais, que é até bom. Quer dizer, olha como é. É para perpetuar no poder. Isso é um tapa na cara. Isso não dá mais. Tem que mudar a modalidade. Pelo amor de Deus, tem que mudar. Não dá. Tem candidatos aí com 300 mil reais, o cara não faz nem 100 votos. É laranja, é para levantar o dinheiro para os outros candidatos. Então, o que nós precisamos eu quero que mude, não só deputados federais, como estaduais. Tem a cadeira no parlamento estadual, vai ter direito ao fundo partidário
e que ele seja igualitário, tem que mudar. Virou, isso aí é isso não dá mais. Nós estamos no Brasil que todo mundo está voltando, passando pano. Se você vê, olha, aí você vê ali, Jaqueline Cassol não está dando dinheiro ali para os deputados estaduais e para os deputados federais, mas ela pegou 3,5 milhões. O fundo está na mão dela, porque ela é que... Gente, tem que parar com isso. Quer dizer, se a bancada... Aí o que é que acontece? Na próxima eleição, se não tiver vencido a cláusula de barreira, o partido fica nanico, não tem fundo eleitoral. Não tem fundo eleitoral para o Estado. Porque na outra eleição, quem salvou o fundo eleitoral foi ela própria e o Carlos Magno, que foi candidato a senador. Pelo amor de Deus, gente. Não dá, a gente está brincando. A gente está brincando. Eu gostaria, Cícero, da gente levar a sério, trazer isso mais para o debate. Trazer para o debate, porque as pessoas esquecem. A mente do eleitor esquece. Consulte, você, eleitor, o fundo eleitoral de cada um e veja se vale a pena votar nesse candidato, porque às vezes você está votando num candidato para privilegiar outro. Tem que acabar com essas candidaturas laranja. Isso é uma vergonha. Eu falei lá atrás, isso, na época, Vanderlei estava aqui no programa que a gente ia divulgar, e vamos ter que divulgar. Teve candidatos que foram para partidos aí. Olha, tem um candidato aí de um partido que ele está levando 700 mil reais. Ninguém nem conhece, pelo amor de Deus. Aí, quer dizer, vamos equiparar todo mundo? Vamos preparar as candidaturas, todo mundo? É 9 pré-candidatos? Prepara, os partidos têm que se fortalecer. Agora, fabricar candidato para eleger um candidato, isso é vergonhoso. E isso não existe em nenhum sistema eleitoral. Nós temos que ter essa coragem, Cícero. Eu estou indignado. O fundo eleitoral, ok, vamos dividir, mas o mandatário, quem manda num partido, é que pega ali a maior boca. Está aí a Silvia Cristina, está aí os outros candidatos. Olha aí, o ex-presidente Lula, 66 milhões. É o maior fundo eleitoral. É o maior fundo eleitoral, 66 milhões. Buiú vai gostar, porque ele aplaude, ele adora Lula, ele idolatra Lula, ele vai gostar. Eu quero que ele fale dessa vergonha, Buiú. Isso é uma vergonha, Buiú. Eu quero que você aplaude esse fundo eleitoral, porque isso é vergonhoso. 66 milhões. A gente está falando de primeiro turno. Muito bem. Olha, Zezinho, eu não vou citar nomes, como você acaba de fazer citando o Lula, porque esse sistema podre que está aí, entendeu? Ele tem o conchavo e o aval de todo mundo. Todo mundo que está lá dentro. Então, assim, isso é um absurdo. É um absurdo. Ah, o Lula vai ser beneficiado? Sim, vai ser beneficiado, como muitos vão ser beneficiados. A questão é essa. É um sistema podre, que não é de hoje, e infelizmente eu tenho que dizer que muitos candidatos têm parcela de culpa nisso. Candidatos que não têm recurso nenhum, que aceitam entrar nesse jogo. Por exemplo, nessa eleição, os partidos tinham que formar nominata. E aí eles saem pegando todo mundo. Saem pegando quem aparece. Vamos lá. Aí as pessoas se submetem a isso. Quando você se submete a uma situação, você não pode se queixar depois. Entendeu? Você entrou no jogo sabendo como é que é a regra. Então não tem choradeira depois. Agora, que o sistema é podre e facilita isso, facilita a corrupção, compra de voto, tudo que você imagina, né? E o problema é que é escancarado, né? É escancarado e pouco se vê fazer alguma coisa. O Zezinho citou o Buiú, citou o Vanderlei. Eu vou começar pelo Vanderlei, porque você já debateu um momento lá atrás sobre isso. Vanderlei, boa noite. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Porto, Zezinho, Cícero e Buiú aqui. Nós, hoje aqui na Rema.5, estamos falando de uma coisa que eu acredito que é pouco dinheiro. Pouco dinheiro o fundão. O fundão tinha que ser a mais dinheiro. Mais dinheiro. O fundão eleitoral no país ele é pequeno. Se você olhar o universo de políticos que vai ser beneficiado, é muito pouco. Eu tenho comigo que isso não serve para fazer uma campanha.
É muito pouco dinheiro. Você está com ironia, você está brincando. Não, Zezinho, eu estou falando verdade. Se você pegar o número de candidatos que tem no país hoje, você vai ver que é pequeno o valor. O valor é infinito. É muito pequeno. Agora, concordo quando você fala assim, o dono escolhe a estrela. No caso de Rondônia, o nosso senador Pop escolheu a esquerdista Silvia Cristina. E eu aconselho você, que é eleitor da Silvia Cristina, pegue R$300 dela, R$500 dela e vote no outro candidato. Aconselho você, faça isso. Faça isso, porque ela vai distribuir dinheiro. Ela vai ter que gastar esse dinheiro. Olha a informação que você está dando, Vanessa. Você tem noção do que você está falando? Sim. Que ela tá dando dinheiro para as pessoas votar nela? Não, ele não falou isso. Eu não falei isso. Ela vai contratar gente. Ela vai ter que justificar. Esse dinheiro, Vanderlei, ele está falando de outra forma. Esse dinheiro realmente é para estrutura de campanha. Sim. Alguém vai pegar esse dinheiro para ser contratado. Alguém não. Não, os contratados. Os contratados. Que é normal. É normal. Normal, Então, essas pessoas, elas precisam trabalhar? Precisam trabalhar. Vão fazer o uso desse dinheiro e, na hora de votar, vote naquele candidato que realmente você acredita e que você olhou lá, viu realmente, que merece o seu voto. Mas trabalhe, pode trabalhar. É um direito seu, porque ela vai ter que gastar esse dinheiro. O padrinho escolheu ela para ser a mais bonita da festa. Vem de Brasília, Ela é a Vanderlei. rainha. Vem de Brasília. Mas quem escolheu? É Brasília, Valdemar da Costa Neto, Então, seu padrinho. Exatamente. Valdemar da Costa Neto, seu padrinho. Exatamente, Valdemar da Costa Neto, mas com indicação do presidente estadual. Isso não é assim, não, porque senão os outros não estariam. Mas é para a gente comentar os candidatos ao governo aqui ou falar desse tema aí? Você está criticando ele, então você não apoia o senador Pop. Não, o sistema está colocando isso hoje. Por exemplo, eu volto a repetir, é muito pouco dinheiro para se fazer campanha. Muito bem. Eu pediria aos nobres debatedores que vamos evitar citar nomes, entendeu? Até para não surgir o entendimento de alguém de que a gente está favorecendo, ou está beneficiando, ou está tentando prejudicar determinadas candidaturas. E não é isso. A gente não tem intenção nenhuma em prejudicar A, B ou C. Não é problema nosso quem ganhou, quem não ganhou. A gente está debatendo uma situação, né, que acontece e que é um absurdo. É um absurdo. Mas, enfim, essa é a regra do jogo. Quem está no jogo é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Alexandre, por favor. Bom, eu diria que isso é consequência de diversas causas. Primeiro, nós não aprendemos a votar. Se essa regra que está aí, nós discordamos, foi feita por pessoas, por congressistas que nós elegemos. E mais uma prova que a gente não sabe votar. A verdade é essa. Primeiro, ao contrário do Vanderlei, eu acho que é dinheiro demais. É dinheiro demais. Primeiro, para que 30 e poucos partidos? 4, 5 já é mais que o suficiente. Você diminui o partido, diminui verbas para fundão eleitoral. Já começa por aí. Eu vejo dessa forma. Tem que ser assim, Arnaldo. Não é diminuir partido e aumentar a verba. Mas não é assim. A pessoa não se diz representante do povo? Qual é o povo que tem 3 milhões de reais para gastar numa campanha política? Qual é o povo que tem esse monte de mordomia que esses deputados, esse pessoal que tem cargos eletivos tem? Governador, deputado e tudo mais. Que mordomia tem? São representante do povo. Imagina isso aí indo para a educação, indo para estradas, para a malha ferroviária, para a malha viária do Brasil. Que coisa boa. E mais do que isso, olha só como a bagunça é grande. Aí você tem um que ganha 3 milhões. Você tem outro do mesmo partido que ganha quanto? Nada. Exatamente. Então, seria o quê? Vamos dividir de forma igualitária. Tem 10 candidatos. Qual é o valor que vem para o partido? É 3 milhões dividido por 10. Mas não faz por quê? Para se perpetuarem os mesmos sempre na mesma situação. Quer dizer, o status quo beneficia. Porque às vezes eu estou aqui e aí eu vou para Brasília e eu vejo que tem um monte de coisa, um monte de mordomia lá. Poxa, eu não quero mais sair disso aí. O Senado, se eu não estou equivocado, você é eleito uma vez, assistência médica é vitalícia. Você pode até ser cassado, mas assistência médica é vitalícia. E uma maravilha. Enquanto o cidadão comum padece na fila do SUS, vai ser o senador numa boa que, estando ou não no cargo, ele tem assistência médica para si e para sua família. Não é isso, Vanderlei? Isso. Então, por aí você vê a bagunça que é. Eu acho que está errado, sim. Mas está errado por quê? Porque nós ainda não aprendemos a votar.
Esta é a grande realidade. Enquanto nós não aprendemos a votar, não adianta reclamar de fundão, reclamar disso, daquilo, porque nós estamos dando um cheque em branco. Agora, dia 2, nós vamos dar um cheque em branco para deputado estadual, vamos dar um cheque em branco para deputado federal, vamos dar um cheque em branco para senador, que o mandato é 8 anos, tem mais essa ainda, 8 anos de mandato, né? Sistema bicameralista, senador. Sistema bicameralista, que para mim não resolve nada, é só para gastar mais dinheiro e tornar mais oneroso e lento o processo. Quer dizer, e para governador 4 anos e presidente também. Então, nós temos que aprender a votar. Tem que aprender a votar. Não é trocar seu voto por um parchuteiro, uma dentadura, uma consulta médica, uma cirurgia. Não é, não. É construir um Estado e um país mais próximo, mais prósperos, mais justo, mais correto. Enquanto não acontecer isso, nós vamos estar discutindo aqui, chateado da vida, que enquanto você vai, às vezes, um mandato de saúde que tem lá um problema de filtração, coisa assim, tem gente gastando 3, 4, 5, 50, 60 milhões numa campanha política. Muito bem, Arnaldo Buiú, seu comentário sobre esse tema. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, professor Alexandre Porto. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Cícero. Boa noite, Vanderlei Oriani. Boa noite aos nossos meninos da técnica e todos os telespectadores. Bom, eu inicio a minha fala dizendo o seguinte. Eu gostaria que você que está aí nos ouvindo, que está de fora, o seu carro, tá, tivesse o máximo de respeito possível para aquelas pessoas que você vê aí no sinal, entregando o santinho, batendo bandeiras, tudo. Tudo aqueles são pessoas que estavam desempregadas, pobres, na sua grande maioria, e que necessitam desse dinheiro hoje, pelo menos, para poder depois comprar um alimento, comprar uma roupa, um sapato, ou até ir para a mesinha do bar e tomar sua geladinha. Esse dinheiro, eu considero ele, o fundão, uma das maiores redistribuição de renda imediata em 45 dias que acontece nesse país. Porque tem uma remuneração dessas pessoas e tudo mais. E existem regras. E eu quero fazer justiça, até para não manchar o nome da televisão, porque quando se falou no nome da deputada Silvia Cristina, ela goza de certos benefícios e o partido gozará muito mais desse benefício, entendo uma mulher negra ou um homem negro eleito, porque essa pessoa eleita ela traz mais dinheiro para o partido, porque cada deputado negro, a quantidade de voto que ele tiver, somará em dobro para o fundo partidário desse partido. Então está se fazendo justiça nesse país com os negros que às vezes queriam ser candidato e era todo mundo igual o Buiú, né? Pé de chinelo, concorreu várias eleições, teve uma mulher negra que teve 99.532 votos no Senado sem direito a um centavo de fundo partidário. Isso traz uma certa justiça para com o povo, sem negar o grande trabalho que essa moça faz. Então, hoje, a política virou como se fosse um time de futebol, aonde os partidos viraram empresas e eles estão indo atrás dos melhores e aquilo que lhe rende mais dinheiro. A questão do volume, da quantidade, eu não vou entrar nessa questão, porque, como bem diz você é passador de o pano, Alexandre Porto, você está passando pano. diz, Você está passando pano até no 66 milhões de Lula. Você é passador de pano. Eu vou ficar calado, porque o partido que tem mais dinheiro é a União Brasil, tá? E de Soraya Tronic, não é nem Lula. E se cada um luta pela sua base para ter mais deputado, eu acho que ele representa mais. E quem representa mais, eles colocaram na lei desse que quem representa mais recebe mais. Então, o outro que lute para poder ter representatividade. Quem era o PL até alguns dias atrás? Seu político de estimação, eu quero que você fale... PL ou PSL, Buiú? Buiú? O Zezinho está descompensado, falou umas grandes bobagens aqui. Seu político de estimação. E agora está querendo justificar as asneiras que ele falou. Fala aí. Então, o detalhe é o seguinte, o que eu estou falando para você é a parte técnica da coisa. Sim, dos 66 milhões. Quem quiser você entrar... Você está fugindo. 66 milhões, eu falei, está na rua. O pessoal está trabalhando, está comprando comida, o pessoal está comprando sapato, esse dinheiro não é para o candidato botar no bolso, não. É vergonhoso. A regra desse fundo eleitoral ele é muito mais contundente, ele é muito mais fiscalizado do que a Receita Federal, que o cara só nega ali.
Não tem como você tirar esse dinheiro e evadir esse dinheiro. Até porque a fiscalização é feita pelo MPF, Ministério Arnaldão, então você quer dizer que ele defende, eleitoral, defende esse o fundo eleitoral está sendo mais eficaz do que o Bolsa Família, Esse, o Família não sei o de quê. momento, esse fundo eleitoral é mais eficaz do que você o falou que é Auxílio tão Brasil, fiscalizado, hein? que são 1.200, só um minutinho, professor. ok. São R$1.200, ou são um salário mínimo para cada pessoa e não se admite menor valor. Mas vamos lá. Então, Entendeu? você, Então- você falou em fiscalização, me permite um questionamento. Então, você fala que é muito mais fiscalizado. Então, esse pessoal que está recebendo esse dinheiro está assinando um contrato, está sendo declarado, tudo mais. Sim, todos pagando eles. imposto em cima Paga disso. o INSS de 11%. Paga Mas, tudo. Buiú, é como Buiú. se fosse uma contratação trabalhista, Para de professor. ser Rolando Lero, Buiú. Todos nos 45 dias, tudo remunerado certinho, assina recibo. Não pode se pagar em dinheiro vivo, como a compra dos 121 imóveis, não pode. Mas o que tem? O que tem? Não, pera aí. Não É pode pagar dinheiro, comprar não imóvel com pode dinheiro pagar vivo? dinheiro vivo, não. Não. Cheque nominal Não. e CPF Não da pode? pessoa. Não pode. Ah, não. Cheque nominal, CPF da pessoa, certo? Para que entre no Bacen, para que entre na contabilidade. É tudo fiscalizado. Pode até achar suspeito, mas errado não tá. Não, pois é. Então, o que eu Pode digo é o achar suspeito, seguinte: mas errado não se tá. os partidos. E outra, o candidato agora tem uma condição pior que ficou. Candidato aí que pegou 500 mil, tiver 200, tiver 100 votos, 50 votos, ele vai ser considerado como laranja. E a fiscalização em cima deles vai ser brutal. Mas porque... você falou que é um sistema justo, então, pelo que eu entendi, não você tem laranja. tá Agora se passa a ter. contradizendo. Não, pode Buiú. ter. Pode ter. Quem não Buiú. tiver voto com esse tanto de dinheiro... que Buiú, pelo- 63 Quem tiver anos voto? está deixando você o seguinte. Não, ó, você Zezinho, falou o dos detalhe é o conver- seguinte, Zezinho. Pera é aí. que... Não. Agora você me deu Não, um não deu não. O detalhe é o seguinte, é que você, Zezinho, sempre fez política diferente da que o Buiú fez. A única vez que eu Zezinho, então. Não vou falar. A única forma que eu eu transgredi na vez uma política, viu, professor? Aonde eu comprei 300 panelas de pressão. Como eu não confiava no eleitor, eu dei a tampa da panela de pressão. Com tá de brincadeira. Não dá não brinco não, eu não minto. Naquela época, nego dava rede, dava camiseta, nego dava mosquiteiro, jogo de camisa, chuteira, Dentadura dinheiro, cachaça, dentadura, tijolo, telha. Vocês estão E aí na olha, esquerda fazer a dupla. Você dá panela E de hoje- pressão e Vanderlei Não, o feijão. peraí, E hoje, viu, professor? E hoje, se eu tivesse que fazer de novo, daria panela de pressão de novo, porque o gás é muito caro. A economia que gerou o benefício para esse povo, perdi as eleições. Olha, Aí o que eu ia fazer? Só um minutinho. O que eu ia fazer com 300 panelas sem tampa em casa? Eu podia comprar as tampas, pegar ele. Feijoada? Não. Pois é, não, mas eu poderia ter comprado. Não, eu tô falando sério, eleitor. Tô falando para você. Eu nunca menti sobre isso. Eu dei. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas 300 panelas de pressão. A história da panela de pressão veio uma outra oportunidade, eu lhes conto. Eu fui casa por casa, entreguei uma por uma. Na outra eleição, minha mulher saiu candidata a vereadora, não tinha recurso, não tinha nada, ela ganhou a eleição. Pelo fato de eu ter entregado aquelas panelas. Tá vendo? Ó? Fazendo sufrágio eleitoral Você e entendeu? tá declarando Ganhou- crime. ganhou a eleição. Tá declarando crime. Sem dar nada. Eu falei, isso foi na Polícia Federal. Me levaram lá. Declarando crime. É por isso que ele defende. E detalhe. Não, peraí. O detalhe? apresentador, nosso moderador. O Zezinho tá esculhambando, não dá pra gente ouvir nada aqui, Olha, pô. Não, e é uma história boa de se contar. E detalhe, foi uma das melhores Campanha. vereadoras que essa cidade já teve até hoje, e numa eleição para Senado ela teve aqui 78% dos votos da cidade. Ô, Cícero, Muito tem que bem, descontar tá? o tempo do Então, Arnaldo, que ele falou 30 Não minutos tem a mais. problema, eu Ele contou a vida dele não, aqui. eu falei Não, só para brilhantar o programa Não, e nós para vamos- dizer para vocês que aqui tem um homem que fala a verdade. Vamos fazer o seguinte, se todo mundo concordar, a gente deixa o Buiú falando aqui até... Não, o Buiú tá de Arnaldo brincadeira. Olha, Agora, esse- essa história... eu falei alguma coisa errada? Não, essa história de panela de pressão trouxe para ele um resultado 4 Futuro, anos depois. 4 anos depois. 4 anos depois. Olha só para você Mas ver. você não votou lá pra levar a panela de pressão. Entreguei todas. E se tiver alguém aí que tá ouvindo e que não recebeu, que vem aqui. Não, o pessoal tá vendo, não tá ouvindo, Arnaldo. Pera aí, agora... 4 anos depois levou 1 quilo de feijão pra cada um. Buiú, se sobrou panela de pressão lá, eu quero uma. Não porque eu tô sem sobrou, eu panela tô em casa. precisando e vou Fala, comprar Zezinho. outras para Eu preciso Não. chamar o intervalo. Eu sei, Zezinho, você 30 rápido, segundos. você rápido. Na verdade, é o seguinte, o fundo eleitoral que nós estamos comentando é que Buiú está defendendo privilégios, na qual ele tem apoiadores. Eu estou defendendo Não. direitos. Não.
você está defendendo o fundo eleitoral porque tem pessoas que você... Eu não vou aqui declarar voto, não vou falar nada, tá, Buiú? Até porque aqui é um debate público, a gente tem que não revelar... Mas se Meus tem algum candidatos, parente todo mundo já sabe quem são, Não Zezinho. precisa falar, não pode, Buiú. Não, eu falo em pode. rede social, não tô Mas não falando aqui pode, pra você, TV não. aberta, não Na rede- pode. Não tô falando Não aqui. pode. Meus candidatos, Mas todo mundo já você sabe quem são. Você está defendendo essa contratação aí, esse abuso de poder econômico com esse fundo eleitoral, Zezinho, para de hipocrisia, Zezinho. Ô, Buiú, Para de hipocrisia. Ô, Buiú. A gente sabe da compra de voto aí do Caixa 2. Buiú, Para Eu de não diria que é hipocrisia. abuso de poder econômico. É clientelismo e fisiologismo. Se Sempre se uma teve. pessoa ganhou 10 e outra ganhou 1, tem alguma Ei, diferença nisso aí. e os que são tem mais politicagem aqui, nisso aí. Você tá achando O que seria o correto? Alexandre, Nós estamos por falando favor. o que deveria Alexandre, ser, não o que aconteceu. Alexandre, não Esse seja... 10, Alexandre, Bom, senhores, ser igual. é o seguinte, senhores, O Alexandre diretor, é inocente, tá achando que corta o gasta só microfone de isso. todo mundo aí, por favor.